A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, em nome de Jesus. Hoje a gente vai entrar numa palavra aqui, numa mensagem sobre um valente, um dos valentes de Davi. Um que não teve medo, um que não se acovardou devido às afrontas dos filisteus. Ele não recuou, ele não desistiu, ele lutou até o fim. Ele venceu seu próprio medo para guerrear, para defender o que é dele. Vamos aqui, quem puder pegar sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 11 e 12. E este depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiram diante dos filisteus. E este pôs-se no meio do pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Para que a gente venha entender, meus irmãos, um pouco essa mensagem sobre Samar. Samar, ele é um dos valentes de Davi, o homem guerreiro. Entre os 37 valentes de Davi, Samar é um dos que se destaca. Ele realizou uma grande proeza, lutando contra uma multidão de homens filisteus. Davi tinha dado um pedaço de terra para Samar, e Samar começou a plantar lentilha ali. Só que a qualquer momento poderia vir os ataques dos filisteus, porque ainda não tinha cessado a guerra. E ali Samar, fazendo a plantação, cuidando do terreno, da plantação de lentilha, os filisteus se juntam ao redor para querer atacar. E nesse momento, meus irmãos, o povo foge e Samar fica sozinho. Diz o texto que Samar e outros valentes de Davi defendeu o campo de lentilha quando os filisteus se ajuntaram numa multidão para invadir e tomar o campo de lentilha. Este valente lhe resistiu e se pôs no meio do pedaço de terra e o defendeu e o feriu os filisteus. O Senhor operou um grande livramento. Assim deve ser também conosco. Devemos ser os valentes do reino de Deus, lutando e defendendo a obra e a causa do Rei, do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Apesar do nome de Samar ter um significado em hebraico de desolação, ele não se abateu, mas venceu a si mesmo e agiu com fé e coragem e determinação. Samar foi um dos 400 homens que se ajuntou a Davi. Ele fazia parte dos homens que se achavam em dificuldade, endividado e desconhecido e descontente, de espírito desgostoso. É 1 Samuel
22, 1 e 2. Porém, meus irmãos, Deus, ele é especialista em transformar os pobres necessitados em heróis e príncipe do seu povo. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono da sua glória. 1 Samuel 2 e 8. Quem é como o Senhor, nosso Deus que habita nas alturas, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para fazer assentar com os príncipes do seu povo. Salmo 113, versículo 1 ao 8. Samar saiu do anonimato e tornou a um herói notável pelo seu ato de proeza. Samar teve uma atitude de coragem, pois ele se dispôs a enfrentar uma multidão de filisteus. O povo fugiu diante dos filisteus, mas ele enfrentou. Aqui nós aprendemos que precisamos ter atitude de fé, coragem diante das adversidades. É quem vê os problemas como gigante e desiste. Mas quem toma uma atitude de coragem e age pela fé será honrado por Deus. Samar se pôs ali no meio da terra, meus irmãos. Samar não se deixou se intimidar pela multidão de filisteus, mas tomou uma posição e se pôs no meio do campo de lentilha. E aqui nós aprendemos que devemos continuar envolvidos no meio da obra de Deus. A intenção do inimigo é intimidar e querer nos tirar do meio da obra. Os inimigos da obra tentaram intimidar Neemias para fazer parar a obra, mas Neemias não temeu e nem recuou, e ele confiou em Deus e continuou fazendo a obra. Se levantaram muitos também contra a vida de Neemias. Mas Samar, meus irmãos, Samar não deixou o seu espaço ser ocupado pelos inimigos. Mas ele se posicionou, defendeu o seu espaço. Nós aprendemos que o espaço de Deus no espaço que Deus nos deu, é nosso e devemos ocupá-lo com amor, coragem, determinação. Não deixe o inimigo nem ninguém ocupar o seu espaço. Deus lhe chamou e o capacitou com a sua graça para que você ocupa e defender o espaço que lhe confiou. Está escrito em Eclesiastes 10:4: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Meus irmãos, o texto diz que o povo fugiu quando viu os filisteus, mas Samar teve coragem de enfrentar sozinho a multidão de filisteus. Ele também tivesse se intimidado e fugido diante dos filisteus, Deus não teria operado este grande livramento em Israel. Deus não conta com os medrosos, covardes, e sim com os valentes e corajosos. Muitas vezes, para termos vitória, precisamos fazer a nossa parte. Tenha coragem, vai à luta. Deus vai lhe honrar com uma grande vitória. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Devemos ter coragem, meus irmãos. A coragem de Samar, agir como os valentes de Deus, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e defender nosso campo de lentilha, esse campo de lentilha que pode ser a nossa família, a nossa fé, o reino de Deus, o ministério que Ele nos confiou.
Devemos sempre, meus irmãos, não desistir, mesmo em meio à luta. Muitos vão se levantar, muitos vão te difamar, muitos vão levantar falso. O inimigo, ele vai sempre lutar para tentar derrubar, vai levantar. Porque, meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principado e potestade do ar. Só que muitas pessoas se deixam ser levantadas pelo inimigo. Muitas pessoas dão brecha para que o inimigo entre. O inimigo usa de casa, o inimigo usa da família. Por quê? Porque ele quer pegar, quer levantar aquelas pessoas contra a nossa vida, aquelas pessoas que a gente ama, para tentar nos paralisar. Só, meus irmãos, é que nem quando a gente está a passagem que Jesus vem andando sobre a água. E Pedro, se Pedro tivesse olhado só para Jesus, ele não teria ali se afogado, afundado. Mas ele olhou para trás, ele olhou para baixo e teve medo. Mas quando a gente olha para Jesus, meus irmãos, Jesus ele nos segura pela mão e nos leva, nos dá vitória. Eu sei que não é fácil o que eu estou dizendo, eu sei que não é fácil passar por luta, porque só sabe quem passa. É árduo, é doloroso, é noites e noites de choro, é noites e noites chorando, é luta, meus irmãos, que a gente olha e parece que não vai acabar, parece que a gente está na terra de Lodebar, parece que a gente está no vale, parece que a gente está no deserto, parece que a gente está passando pelo vale dos ossos secos, meus irmãos. Não é fácil. Parece que quando a gente passa ali pelo vale da sombra da morte, não é fácil. O inimigo levanta pessoas para fazer levante contra a nossa vida, para vir enfermidade em cima de enfermidade. Levanta cônjuge, levanta filho, levanta família. Todos se levantam. Não é fácil você fazer que nem Samar, erguer a cabeça. Em meio a tantas lutas, não se acovardar, porque no livro de Apocalipse os covardes e os medrosos não herdarão o reino dos céus. O Senhor não se agrada dos covardes, o Senhor não se agrada dos medrosos, mas temos que ser que nem Samar. O povo correu, o povo fugiu, mas como ali Deus usou Davi para presentear Samar com aquele campo, e ele começou a plantar lentilha. Quando você, meus irmãos, você está começando a dar fruto, está começando a dar lentilha, já está em tempo de colher, muitos vão tacar pedras, o inimigo vai levantar muitos para tentar te derrubar. Não é fácil, é uma luta grande, é uma luta porque se a gente não olhar para Jesus, a gente desiste. Se a gente não olhar para Deus, a gente desiste. Porque são lutas dolorosas, são lutas árduas, são lutas que dá vontade de você gritar, dá vontade de você jogar tudo, chutar tudo e falar, não quero mais isso, porque quando eu faço isso, vem retaliação disso, vem retaliação daquilo. Muitos hoje estão assim, muitos hoje estão desistindo, estão fazendo que nem o povo fugiu. E Samar ficou sozinho. Samar falou, não vou fugir porque foi Deus que me deu. E quando foi Deus que me deu, eu vou defender. Eu não vou abrir mão do que é meu. Porque se ele tivesse corrido, os filisteus tinham tomado aquilo dele, o campo dele de lentilha. Já estava em tempo já de quase colher. E todo dia ele estava ali cuidando. Todo dia ele estava ali cuidando. Não abra mão do que Deus colocou para você, do que Deus te deu devido às lutas. Você pode até dizer, meu irmão, tu só falar isso porque tu não conhece a luta que eu estou passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas Deus conhece. Eu passo por luta todo dia. É filisteu, é gigante, é Penina, é Jezabel, é Acabe, é Saul, é a traição de Acã, é a traição de Judas. O medo bate que nem bate no povo, o medo bate que nem bateu na vida de Jonas. Não é fácil, mas erga a cabeça e faça que nem Samar fez. Segure a espada na mão e lute.
Pegue a tua palavra, a Bíblia, e vai ler. Dessas madrugadas, ore, busque ao Senhor, jejue, faz propósito, não desista. Eu sei que dá vontade de desistir, principalmente daquelas pessoas que estão próximo da gente, principalmente daquelas pessoas que o inimigo usa para tentar nos ferir, tentar nos desanimar, tentar nos jogar para baixo, tentar levantar falso contra a nossa vida. Dizer que a gente não é capaz de nada, porque quem capacita é Deus. Samar, se Deus não fosse na vida de Samar, Samar também não teria conseguido. E ali, meus irmãos, o povo de Deus plantava, cultivava, cuidava dos rebanhos. E de repente vinham os filisteus, as fugentavam. Mas Samar se colocou-se no meio do campo, cheio de lentilha. Enquanto Israel fugia dos filisteus, ele feriu sozinho todos os inimigos. Este valente defendeu o que permanece aos e continuou permanecido ali no campo. Não abandonou o campo de batalha. Samar defendeu, meus irmãos, aquele pedaço ali de terra com coragem e ousadia, a ponto de arriscar sua própria vida. Samar lutou sozinho, mas não fugiu. Ele guerreou e defendeu aquele campo de lentilha com todas as suas forças. A Bíblia diz que Samar matou os filisteus e o Senhor operou um milagre, um grande livramento em Israel pela mão de Samar. Devemos ter atitude, meus irmãos. Tomar posição diante dos ataques espirituais que enfrentamos diariamente. Precisamos tomar uma posição. A palavra diz que diante dos ataques dos filisteus, o exército de Israel fugiu, meus irmãos. Mas Samar tomou uma posição. Quantos de nós perdemos, meus irmãos, a alegria e o otimismo? Nos abalamos com notícia que rouba nossa paz, nossa confiança em Deus, ao ponto de até mesmo desistirmos da caminhada. Muitos hoje vivem escravos da tristeza por não saberem se contentar e se alegrar naquilo que realmente enche a nossa vida de gozo e paz. É nessa direção que o apóstolo Paulo nos ajuda a olhar para que nossa alegria seja assim como a dele, que mesmo em meio ao pior momento da vida, ainda assim devemos nos alegrar. Filipenses 4:11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quantos hoje estão depressivos, quantos hoje estão assim, porque não se contenta com o que tem. Muitos crentes até lutam no começo, ora mais, jejum mais, confiança em Deus, mas muitas vezes por causa da demora de alcance da vitória, desiste de lutar, não persevera até o fim. O inimigo se torna o tempo. Então, meus irmãos, Samar, ele sozinho, enquanto o povo abandonou. Quantos hoje não te abandonaram? Quantos hoje não te deixaram só? Quantos hoje não viraram a costa para você? Porque você está vendo os filisteus, você está vendo tantos filisteus na sua vida que você já não sabe mais o que fazer. Aí bate a tristeza, o desânimo. Mas entenda uma coisa, você não está só. As pessoas podem ter te abandonado. A família pode ter te abandonado. Teu cônjuge pode ter te abandonado. Teu filho, tua filha pode ter te abandonado. Mas Deus não te abandonou.
Essa luta que você está passando, esses filisteus que você está enfrentando, Deus é com você. Deus é contigo. Como ele foi na vida de Samar, enquanto o povo correu, Samar estava sozinho. Samar desembanhou a espada ali e foi para a luta. E através da vida de Samar, Deus deu grande livramento para aquele povo de Israel. E Samar protegeu o campo de lentilha. Não pare de lutar, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de buscar, não pare de se consagrar. Não pare de adorar a Deus, não pare de ir à igreja, não pare de evangelizar, não pare de pregar a palavra, não pare de louvar a Deus. Por quê? Porque você está sendo que nem um Samar. Enquanto você está na luta, Deus está cuidando dos seus. Enquanto você está na luta, o Senhor está cuidando dos teus filhos. Enquanto você está na luta, o Senhor está cuidando da sua esposa. Enquanto você está na luta, o Senhor está cuidando do seu esposo. Enquanto você está na luta, o Senhor está cuidando da sua família. Enquanto você está na luta, o Senhor está cuidando do seu emprego. Enquanto você está na luta, o Senhor está cuidando da tua saúde. Não pare. Não pare. Mesmo em meio à luta, mesmo você vendo os filisteus, não corra, não faça que nem um povo correu e deixou Samar só. Só que muitos vão te abandonar, principalmente quando o seu campo de lentilha, principalmente quando você está dando fruto. Meus irmãos, entenda uma coisa, quando você está dando fruto, quando o inimigo ele sabe que você está dando fruto, que já é o tempo de colher, você está pregando a palavra, pessoas estão aceitando Jesus, pessoas estão se reconciliando, pessoas estão voltando, o inimigo vai levantar vários filisteus para tentar te abater. Entenda uma coisa, o diabo, ele já está perdido. Então ele vai sempre levantar pessoas, vai sempre colocar flecha na sua cabeça para te paralisar, para trazer para perto dele, porque ele já está perdido. Ele não vai atrás daqueles que já são dele, ele vai atrás daquele que dá fruto, do campo de lentilha que dá fruto. Você é um Samar, o campo de lentilha é as obras que você está fazendo, que vai vir as plantações, vai vir a colheita, vai vir gerações em cima de gerações, através da sua vida. O inimigo ele não vai parar, ele sempre vai querer colocar dificuldade, sempre vai colocar filisteu, vai levantar pessoas, vai querer colocar flecha na sua cabeça, dizer que você não é capaz, dizer que você é pequeno, dizer que você não presta, dizer que você é isso, vai levantar pessoas para apontar para você, mas aquele que justifica é aquele que nunca dorme. Porque a palavra do Senhor lá no livro de Isaías diz, ainda que houvesse dia eu sou, não há nada que foja das minhas mãos. O Senhor está te dizendo hoje, minha filha, meu filho, não tema, porque ainda que houvesse dia, eu sou teu Deus. Não há nada, meu filho, que saia da minha mão, que fuja da minha mão, que escape da minha mão. Porque quando eu desço a mão, quando eu levanto a mão para pegar, não foge nada da minha mão, nada sai do meu controle. Nada. Nada. Vai vir lutas difíceis, meus irmãos. Que você vai se ajoelhar, só vai cair lágrima. Vai ter momento que você vai se ajoelhar, as lágrimas, até as lágrimas secam. Mas Deus é contigo. Salmo 91:11 diz, darei ordem aos meus anjos a teu respeito. No livro de Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisa grande e firme que não sabe. Então seja um Samar, seja um valente do Senhor, seja um valente do Senhor, não abaixe a cabeça. Não desista, não pare de lutar. Mesmo em meia dor, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E que hoje você venha se posicionar mais. Não desanime, persevere até o fim. Observe o que aconteceu com Samar. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Não será uma pequena vitória para aqueles que têm essas três atitudes. O Senhor tem grande vitória de irmos morar no céu com Ele.
a vitória de viver eternamente com Deus. Não pare, meus irmãos. Se posicione, tenha atitude, tenha coragem, vença esse medo, não desanime, não pare de lutar. Mas hoje eu profetizo na sua vida, hoje eu profetizo que todo desânimo que está sobre a sua vida, toda luta, todos os filisteus, todo mal, todo levante, toda retaliação caia por terra hoje. Nós precisamos ser, meus irmãos, que nem Samar. Nós precisamos levantar a cabeça e não deixar que o inimigo nos vença, mas sim confiar em Deus para vencer a batalha. Não deixar que o inimigo leve o que Deus não deu. Não deixar que o inimigo leve o que Deus preparou para a nossa vitória. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para Deus. Busque a Deus mais e mais. Está doendo? Vamos orar. Está grande a dor? Vamos orar. Mas precisamos, meus irmãos, levantar a espada que nem Samar levantou. Precisamos ler a palavra. Precisamos jejuar, precisamos nos consagrar, precisamos fazer propósito com o Senhor, de jejum, oração, ir para a igreja, fazer a obra do Senhor. Não é fácil, eu sei que não é fácil, meia luta, não é fácil, porque bate a tristeza, bate o desânimo, principalmente de pessoas que era para nos apoiar, são as primeiras que o inimigo usa para tentar nos paralisar, mas que hoje, todo esse mal saia desse quarto. Não permita que o inimigo tome o que Deus te deu, não permita que o inimigo tome o que Deus preparou para você, a tua vitória. Se é no seu trabalho que o inimigo está se levantando, ore pelas pessoas que estão se levantando contra a sua vida. Se é no seu ministério, está aquela panelinha, ore. Fala, Senhor, coloque em tuas mãos, Senhor, eu preciso fazer a tua obra. Mas acalma essa tempestade, Senhor, porque eu não vou parar de lutar. Muitos vão correr, muitos vão dizer para você, desista, pare. O inimigo vai colocar isso, flecha na sua cabeça, vai dizer que você tem que desistir, pare. Vai dizer para você que não adianta, mas Deus é com você. Deus vai lhe dar vitória. Deus, ele não abandona os seus. Deus, aquele que ele levanta, ele já tem a vitória garantida para você. Não pare de lutar. Em meio à luta, talvez você está que nem Samar no campo de lentilha que Deus te deu. O inimigo está à frente, lhe afrontando. E todos aqueles que você pensava que ia estar com você, orando, te aconselhando, te dando força, são os primeiros que correram e te deixaram só. Mas é necessário que você esteja só, para que você venha a ser reconhecido. É necessário que você esteja só, porque Deus, ele honra os filhos dele aqui nessa terra. Samar, antes de ser reconhecido, Samar era um que era deixado de lado. Era um que o povo deixava de lado. Era um homem que não era reconhecido. Era um homem que não tinha nem nome. Mas Deus, ele tirou do lamaçal e colocou ele como herói. O Senhor, ele faz assim, aquele que o mundo rejeita, aquele que o mundo aponta, dizer que tu não vai conseguir, que não é nada, é esses que Deus quer usar, é assim que Deus quer te usar. É assim que Deus quer fazer você ser um herói, quer fazer seu nome ser reconhecido.
Mas em momento algum, meus irmãos, quando você tem a vitória, tenta humilhar ninguém, em momento algum tenta passar na cara de ninguém, em momento algum tenta fazer o meu eu ser arrogante. Muitos hoje estão se achando demais. Mas quando Deus te dá a vitória, continue sendo a mesma pessoa, humilde, guerreiro. Porque as lutas vão vir, porque a vitória é maior ainda. A luta vão vir, que seu nome vai ser reconhecido. A luta vai vir, que as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Porque é assim que Deus faz. Deus, Ele honra os filhos dele aqui na terra. Deus, Ele levanta do pó e da cinza para sentar na cadeira, para te dar vitória. Seja um Samar, seja um guerreiro do Senhor, seja um lutador. Não se acovarda, não tenha medo. Arranque esse medo do seu peito, arranque esse medo. O inimigo fica querendo colocar medo na sua cabeça. Não aceita, fala: Senhor, blinda a minha mente, Senhor, tira esse medo, porque isso não faz parte de ti. Senhor, arranca, Pai, essa covardia. Senhor, eu não vou parar, não vou ter medo de retaliação, porque entenda uma coisa, meus irmãos: alabassore de canta rabalabachaias, e de canta rabassore me decaias. Porque, meus irmãos, aleluia. Glória a Deus. O Senhor vai te honrar muito, meus irmãos. O Senhor vai te honrar muito. Mas olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Talvez se levantaram contra a sua vida. No grupo de evangelização, no grupo de oração, no grupo de diácono, no grupo de pastores, no grupo de líderes, te deixaram de lado. Talvez é na sua casa, na sua família, que as pessoas te deixam de lado. José, meus irmãos, era o que era mais simples, e foi que foi levantado governador. Davi era o que mais era deixado de lado pelos irmãos, e foi levantado como rei. Mas quando você estiver lá em cima, quando Deus te der vitória, não pisa em ninguém. Daniel, ele foi para a Babilônia, mas não deixou a Babilônia entrar no coração dele. Muitos hoje, quando Deus levanta como herói, querem pisar nos outros, querem se achar melhor do que os outros. Não. Porque Nabucodonosor, ele estava no trono, e o Senhor mandou ele para o pasto. Davi estava no pasto e foi para o trono. Deus é contigo. Levanta a cabeça, saia desse quarto, enxuga essas lágrimas. Não pare de lutar. A afronta dos filisteus está na sua frente. Erga a espada e ore, busque. Fala: Senhor, eis-me aqui. Mesmo que jogue você na fornalha, mesmo que jogue você na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo. Mas como diz Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo a teu respeito. O anjo do Senhor estava lá, cuidando deles. Daniel foi jogado na cova dos leões. Aqueles leões viraram um gatinho. Não pare. E que hoje
você seja um Samar. Que hoje você seja um dos valentes do Senhor, que está lutando para morar no céu, que está lutando para morar no céu. Porque, meus irmãos, a gente está aqui apenas de passagem. Dia por dia são luta. A nossa luta não é para a gente vir ser rico aqui nessa terra. A nossa luta não é posição, a nossa luta não é cadeira, a nossa luta não é cargo, a nossa luta não é templo, a nossa luta não é altares. A nossa luta é dia por dia. Dia por dia a gente tem que perseverar até o fim. Porque o Senhor vai conceder vitória. Não será pequena a vitória que Deus vai nos dar. Porque a nossa grande vitória, meus irmãos, a nossa grande vitória é morar no céu com Ele. A vitória de viver eternamente com Deus. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe poderosamente. E fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um Samar. Eu quero ser um valente de Deus. Eu quero ser um guerreiro de Deus. Eu quero ser um lutador de Deus. Sabe como é que a gente vence essas batalhas, meus irmãos? Jejum, oração, buscando a Deus. A palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me encontram. Quem me busca me encontra. Não pare. O Senhor é contigo. Eu sei que está doendo. Eu sei que está machucando. Eu sei que dá vontade de você gritar, dá vontade de você desistir. Você se sente só, você se sente desamparado. Mas Deus está com você. Fala: Senhor, desça o teu bálsamo. Senhor, tira esse fardo pesado. Coloque o teu que é leve e suave. Pai, arranca, Pai, essa dor do meu coração. Pai, tira esses pensamentos de fracasso, de tristeza, de desânimo, Pai. Vai arrancando. Pai, blinda a minha mente com o capacete da salvação. Senhor, faz que nem Samuel. Senhor, eis-me aqui. Peça para Deus segurar sua mão. Me ajuda a caminhar com o Senhor, Pai. Me ajuda a ser um valente. Que Deus venha lhe abençoar poderosamente, meus irmãos. Que essa mensagem chegue até seu coração. Em nome de Jesus.